Bom, eu botei aqui a advertência do Machado de Assis, o livro de contos Papéis Avulsos. Ele foi lançado em 1882 e tem 12 contos. Um é bem longo, né, que é o Alienista, e esse livro de contos, o Papéis Avulsos, já representa a fase do Machado realista. E aqui não tem como não perceber, né, toda a genialidade do nosso Machado de Assis. E quando a gente fala de Machado de Assis, cuidado, a gente fala de ironia, de humor, da crítica, da análise psicológica, do niilismo, do pessimismo, essa falta de crença na humanidade, aquela conversa com o leitor, a intertextualidade, a aparência versus essência. Então tudo isso aqui está inerente ao Machado no livro Papéis Avulsos, é o que vocês vão encontrar aí. E eu coloquei um por um dos contos analisados de forma separada ali, certo? Bom, aqui eu botei então como é que funciona aqui o livro, tá? O livro tem uma advertência, que eu já vou falar sobre a advertência. Conto número 1, Alienista. 2, Teoria do Medalhão, subtítulo Diálogo. 3, A Chinela Turca. 4, Na Arca, subtítulo 3 capítulos inéditos do Gênesis. 5, Dona Benedita, subtítulo Um Retrato. 6, O Segredo do Bonzo, subtítulo Capítulo inédito de Fernão Mendes Pinto. 7, O Anel de Polícrates. 8, O Empréstimo. 9, A Sereníssima República, subtítulo Conferência do Cônego Vargas. 10, O Espelho, subtítulo O Esboço de uma Nova Teoria da Alma Humana. 11, Uma Visita de Alcibíades. 12, Verba Testamentária. Reparem que nos contos Machado coloca muitos com subtítulos. Bom, quanto à advertência, o Machado avisa, né, que se a gente olhar para o título Papéis Avulsos, parecem ser contos separados, mas ele vai dizer que tem pontos comuns sim. Reparem a advertência. Este título de Papéis Avulsos parece negar ao livro uma certa unidade. São avulsos, né? Parece que não tem pontos comuns. Faz crer que o autor corrigiu vários escritos de ordem diversa, diferente, para o fim de os não perder. A verdade é essa, sem ser bem essa. Por quê? Porque tem pontos comuns, a gente vai ver, né? Avulsos são eles, mas não vieram para aqui como passageiros que acertam de entrar na mesma hospedaria. São pessoas de uma só família, que a obrigação do pai fez sentar à mesma mesa. Reparem aquele papo do Machado, né, como o paizão que construiu todos os contos, que vai trabalhar os pontos comuns de análise psicológica, de niilismo, de aparência versus essência, de ironia, enfim. Quanto ao gênero deles, não sei que diga que não seja inútil. O livro está nas mãos do leitor. Direi somente que se há aqui páginas que me parecem meros contos e outros que não são, defendo-me das segundas com dizer que os leitores das obras podem achar nelas algum interesse. Das primeiras, defendo-me com São João e Diderot. O evangelista São João, escrevendo a famosa besta apocalíptica, acrescentava: e aqui há sentido, que tem sabedoria. Menos a sabedoria, cubro-me com aquela palavra. Ou seja, está dizendo, tem sabedoria. Se vocês quiserem achar alguma... tem sentido que se quiserem achar alguma sabedoria, ok. Claro que tem sabedoria, né, Machado? Quanto a Diderot, ninguém ignora que ele não só escrevia contos, e alguns deliciosos, mas até aconselhava um amigo que os escrevesse também. Eis a razão do enciclopedista Diderot. É que quando se faz um conto, o espírito fica alegre, o tempo escoa-se, e o conto da vida acaba sem a gente dar por isso. Deste modo, venha de onde vier o reproche, a censura, a reprovação, espero que daí mesmo virá a absolvição. Ou seja, o Machado de Assis escreveu isso em outubro de 1882, dizendo que os contos têm sentido e que, enfim, né, que o leitor acha uma espécie de sabedoria, mas vai ter, claro, né, enfim. E também essa questão de escrever porque faz bem para a alma. Então essa é a advertência dele, né, sobre os papéis avulsos. Que a gente olha para o título, avulsos, parece assim, vou pegar um aqui, um ali e tal, que não tem unidade, mas tem unidade sim, né? Unidade temática machadiana, principalmente nas características machadianas. E aqui falando rapidamente, só para encerrar, na advertência, lembrar, né, que apesar de serem contos separados, há pontos comuns nas suas características, humor, análise psicológica, a aparência versus essência, niilismo, conversa com o leitor. O conto 1, o Alienista, na videoaula é o conto maior, vocês vão ver a questão da loucura, da Casa Verde, o Dr. Simão Bacamarte, a inconstância das teorias, a questão toda do cientificismo, da ironia, da crítica. No 2, a teoria do medalhão, o diálogo, né, um diálogo entre pai e filho. O filho fez 21 anos, ou seja, está entrando na maioridade, aquela questão toda de como ele tem que ser um medalhão, um figurão na sociedade, a questão da aparência ser maior do que a essência,
A Chinela Turca, reparem, né, aquela mistura de realidade e sonho, uma crítica ao romantismo, vai aparecer o fantástico. Na Arca, 3 capítulos inéditos do Gênesis, a questão do comportamento humano, a recriação da linguagem bíblica, o conto estruturado em versículos. O 5, Dona Benedita, um retrato, aparece a questão da veleidade, da volubilidade, a inconstância da Dona Benedita, que nunca se apega a nada, tudo para ela é inconstante. O Segredo do Bonzo, que é o capítulo inédito de Fernão Mendes Pinto, é narrado em primeira pessoa pelo próprio Fernão Mendes Pinto, e vai falar sobre o quê? Sobre o charlatanismo, ou seja, as falcatruas, né? 7, o Anel de Polícrates, que é um diálogo entre os personagens A e Z, certo? E vai ter essa intertextualidade aqui com o Anel de Polícrates. O 8, o Empréstimo, é uma anedota, digamos assim, né? O 9, a Sereníssima República, que é a conferência do cônego Vargas, é sobre as alternativas eleitorais, a corrupção, isso em forma alegórica, porque ali ele vai falar sobre as aranhas, mas a gente aproxima essa alegoria aos seres humanos, né? E aqui o gênero é uma conferência. 10, o Espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana, é o conceito da aparência e da essência, a questão do fantástico também aparecendo ali. 11, uma visita de Alcibíades, cuidar que é uma estratégia em forma de carta, né, epistolar, o formato e o desenvolvimento é de uma carta, aparece também o fantástico. E a verba testamentária, o comportamento patológico do personagem Nicolau, a questão da inveja, do sentimento de inferioridade, a patologia ali nele presente. Bom, então, espero que todos consigam, né, analisar bem aí esses contos do Machado, que não são fáceis, são contos difíceis, talvez a obra mais difícil aqui da URGS, junto com Morangos Mofados, mas eu botei cada conto em separado e uma análise dele, certo? E boa sorte a todos aí nesse vestibular.